bem, gente boa? Voltamos aí para essa semana. Semana muito quente, hein? Não de temperatura, mas de notícia. Tive até que cortar alguns assuntos, porque entendi que, por exemplo, eu queria falar da eleição dos Estados Unidos, que está tendo recorde aí de votação antecipada, mas a semana que vem já vai ser a eleição. Aí a gente já avalia o resultado, né? Já falamos em algumas outras ocasiões também, de modo que a juíza também tomou posse lá, né? Foi aceita pelo Senado, bem aqui no Brasil também. O Senado aprovou esses dois novos membros das Cortes Supremas, tanto lá como aqui no Brasil. Nós já falamos, mas eu tive que cortar algumas coisas porque tinha muita notícia fora do mundo rolando. E você vai ver aqui que a gente teve que enxugar, tá? Mas é uma honra, agradeço o prestígio que vocês estão dando aí para nossas aulas, para o canal Vencendo Concursos. Para a gente é muito importante. Repito que essas likes, esses comentários, tudo isso é muito legal para a gente continuar esse trabalho aí, sem deixar a peteca cair. Esse ano não vai ter festa de final de ano, esse ano não tem nem motivo para ter férias. Então é engatar no ritmo já até o começo do ano que vem, porque as promessas são muitas para o começo do ano que vem, né? Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Semana 19 a 26 de outubro, tá? Eu estou gravando nas terças agora porque eu passei a gravar de terça-feira, porque eu acho melhor, estou achando mais interessante. Mas qualquer coisa de volta na segunda também, não muda muito, né? Essa análise. Olha aí, bomba na Igreja Católica, bomba positiva, né? Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. Em documentário, o Papa diz que pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. O que precisamos é criar uma lei de união civil, ele afirma. Olha a frase dele, né? As pessoas homossexuais têm direito de estar em família, elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. Onde é que apareceu essa conversa? Apareceu num documentário chamado Francesco, que terminou agora em junho de 2020 de ser gravado. E no meio do documentário, quando estava se apresentando lá no Festival de Cinema, todo mundo ficou, né, estarrecido, porque é a primeira vez que a Igreja Católica aceita esse tipo de permissão aí para o público LGBTQI+, né? Não é só homossexuais, ele está falando de todo esse público, né? É interessante observar o seguinte: o Papa não falou em casamento. O casamento é um sacramento da igreja e por isso ele falou em união estável, tá? Casamento, então não é que dois homossexuais ou duas homossexuais vão chegar na igreja e vai ter um padre celebrando ali o casamento. Não é isso, é união estável, tá? Então, a união civil e não casamento. Então vamos aguardar esse documentário aí feito sobre o Papa, né? Que quando era cardeal, lá, o nome do Papa é Jorge Mário Bergoglio, né? Ele já tinha dado sinais de que era a favor dessa união lá na Argentina enquanto vivia lá. Óbvio que a ala mais conservadora da igreja deve ter ficado de cabelo em pé, né? E a gente sabe que existe, né? O próprio Papa anterior, Bento XVI, representa bastante essa ala. De qualquer forma, é uma notícia revolucionária. Talvez ganhasse mais projeção se não tivéssemos aí em plena pandemia. A pandemia rouba qualquer assunto de qualquer tema, porque ela, ainda mais agora com essa segunda onda, e é uma segunda onda, eu já tinha dito aqui, e agora já está confirmado, correndo o risco de ter uma segunda onda também em Manaus, né? Mas enfim, esta é uma notícia para aqueles que são progressistas bastante positiva, né? A gente tem que respeitar todas as diferenças, e eu imagino que essa seja aí a postura da maioria, independente de concordar ou não, mas é necessário respeitar as diferenças no mundo de hoje, um mundo cada dia mais diferente, né? Então,
uma notícia bem interessante aí, que afeta a Igreja Católica. Bom, vamos lá. Trump anuncia acordo entre Israel e Sudão de normalização das relações diplomáticas. Para que isso fosse possível, o presidente dos Estados Unidos retirou o Sudão da lista de países que patrocinam o terrorismo. Trump disse que se tratava de um acordo de paz, mas Sudão e Israel nunca estiveram em guerra. Essas velhas gafes dele, né? Um acordo de paz. Não estava em guerra. O que acontece, nós já explicamos, é que todos os países ditos muçulmanos deveriam, meio que num acordo, somente se aproximar de Israel quando Israel aceitasse ou fizesse um acordo definitivo com a Autoridade Nacional Palestina, que envolve a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Isso não ocorreu, mas o presidente do Sudão acabou então cedendo às pressões do Trump. Mais uma cartada do Trump em vésperas eleitorais, né? E já tinha feito isso com os Emirados Árabes, com o Bahrein, né? E agora com o Sudão, que é um país aí do norte da África. Pois bem, vamos entender essa história. Qual era o problema que tinha o Sudão há quase 30 anos? O Sudão era acusado de dar guarita, de ter escondido a Al-Qaeda. E em 98, duas embaixadas americanas, uma no Quênia e outra na Tanzânia, sofreram explosões, mataram 224 pessoas, entre elas 12 cidadãos norte-americanos. Em 2019, o al-Bashir, que era então aí o chefe do Sudão, foi deposto. E aí abriu caminho para as negociações. E o Sudão teve que pagar. Indenizou em 335 milhões as famílias de americanos mortos. A partir de então, vou sair daqui, aproximou o Sudão, aí que é a parte, porque o Sudão foi dividido em dois. O Sudão do Sul, que é um país terrivelmente pobre, que vive em extrema miséria, e o Sudão, né? Bom, olha a última frase do texto. A autoridade, nessa sexta, uma autoridade da Organização pela Libertação da Palestina disse que a decisão do Sudão é uma nova facada nas costas dos palestinos. Por que eles dizem isso? Porque entendem que qualquer país islâmico que se aproxime de Israel está traindo a causa palestina, como eu já havia dito. Bom, é uma tentativa de redesenhar a geopolítica do Oriente Médio. É isso que todos os analistas internacionais entendem, né? Colocar um Israel mais próximo de outros países, enfraquecer Irã, enfraquecer a própria Autoridade Nacional Palestina, e vamos aguardar para ver quais os outros países desse chamado mundo islâmico aderem a essa causa, a causa de acordos com Israel. Essa semana também a faixa de Gaza atacou Israel, como sempre acontece. Eu nem conto isso porque isso é sistemático, é mensal. A troca de foguetes entre a faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, e Israel, tá? Mas eu também vejo isso como uma cartada eleitoral do Trump, tentando se mostrar, inclusive para os grandes apoiadores dele, os banqueiros judeus de Nova York, que devem ter dado uma grana para ele se mostrar favorável aí a Israel, né? Bom, então, mas essa eu estou repetindo, eu coloquei essa história aqui na aula, porque eu já falei disso quando eu falei do Emirados Árabes e do Bahrein, né? Então, você vai percebendo que é uma política sistemática de Israel e que está redesenhando a geopolítica ali do Oriente Médio, né? De modo que quando você começa a ter repetições de eventos semelhantes, presta atenção, é disso que a prova gosta. Aqui eu coloquei dois, deixa eu voltar aqui.
Aqui eu coloquei duas notícias numa só, porque a gente sempre gosta de trazer manifestações aí de luta por democracia, de luta contra ditadores, contra a violência, etc. É verdade que a da Nigéria, ela talvez tenha ganhado mais projeção. Vamos entender o que é. A Nigéria é um país da África que disputa com a África do Sul o poder de ser país mais rico. A África do Sul é rica em minérios e a Nigéria é rica em petróleo. É um país que tem quase a população do Brasil, mas é bem menor que o Brasil. Então é um país super populoso. E um país cheio de desigualdades, cheio de problemas, a julgar pelo Boko Haram. O Boko Haram é um grupo extremista islâmico. Você já ouviu falar dele, sim? É aquele que sequestra as meninas. E Boko Haram quer dizer ódio à cultura ocidental. Então ele sequestra as meninas para que elas não sejam levadas para a cultura ocidental. Todavia estupram, violentam e cometem atrocidades contra essas meninas. Dentro da Nigéria existe uma espécie de BOP, de rota, chamada SARS, que é uma polícia treinada para combater o roubo. Ocorre que essa polícia, ela extrapolou muito as suas atribuições e passou a cometer assalto, a invadir casas, a violentar pessoas, enfim, quase que uma milícia dentro da Nigéria. Bom, a população chegou essa semana aqui no noticiário brasileiro, mas desde o começo de outubro, os jovens nigerianos, e a maioria desses movimentos é de liderança da juventude, né, foram às ruas e lançaram a hashtag #EndSARS. Bom, isso viralizou no mundo, Beyoncé entrou na jogada, Black Lives Matter assumiu essa luta também, então aí, poxa, ganhou uma projeção nesse ano que se falou muito de racismo, né? Não que lá lá a questão é muito social mesmo, é quase uma milícia, porque são negros com negros. Mas qualquer violência contra minorias, e são jovens, pobres, o mundo está chamando atenção. Então, o presidente da Nigéria afirmou que ia acabar com a SARS, mas os protestos continuam, porque aí começa a lutar. Aí vem as reivindicações que passam a ser outras, né? Passa a ser melhores condições de vida, mais educação, mais emprego, porque o mundo vive essa crise 2020. De qualquer forma, na semana passada, quase 40 pessoas foram mortas no confronto com a SARS. Até a Anistia Internacional entrou no meio, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se pronunciou. Então, quando são eventos que ganham projeção internacional, ainda mais esse que chegou às celebridades, é legal a gente trazer aqui para você, né? Pra você saber o que aconteceu. E Lagoas é uma cidade quase do tamanho de São Paulo, né? Então a Nigéria entrou na mídia aí em outubro com as suas manifestações. Na Tailândia também está ocorrendo uma manifestação contra o primeiro-ministro, que se nega a renunciar porque exige mais democracia e reforma da monarquia. Ou seja, nesse caso da Tailândia, que é um outro país, já na Ásia, a luta, eu coloquei os dois aqui, né? A luta versa mais sobre uma questão democrática, né? As informações não são tão bem, não chegam desculpa, com tanta riqueza para nós, né? Apenas, até porque não dá para ter correspondente internacional, como você bem sabe, então é aquilo que consegue a internet transmitir. De qualquer forma, assim como na Bielorrússia, né, os protestos continuam, na Tailândia, na Nigéria. Então, navegar pelos protestos é se preparar em atualidades. É isso que eu estou batendo na sua tecla aqui, né? Quando chega
no final, véspera de prova, aquela revisão de véspera e tal, a gente faz uma listinha. Nigéria, SARS, Tailândia, democracia, Bielorrússia, eleição fraudulenta. Você vai fazendo uma listinha e pega uma palavra-chave e que tenta explicar para você o porquê daquela manifestação. Então não precisa chegar ao enorme grau de detalhamento. Nós não somos aqui um curso de relações internacionais. Aqui a gente está buscando aquilo que é notícia para depois fazer um apanhado e falar, ó, tá vendo? Dá para resumir. Não precisa ficar tentando dissecar todos esses movimentos, senão você vai entrar numa piração, tá certo? Então, isso vai ser muito legal, porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora, quando chegar no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai fazer uma revisão, né? Quando vierem os concursos do primeiro semestre, e aí, sempre atualidades um ano antes, vai falar de julho de 2020. E aí, ó, já está tudo pronto, está tudo lido, já está tudo estudado, já está tudo visto. Isso é meio caminho andado. Confie em mim, eu nunca esqueço a experiência que eu tive com o pessoal da Polícia Civil de São Paulo em 2018. Tivemos que fazer das tripas coração, porque nunca tinham estudado atualidades, né? E deu certo. Vai dar certo com você também. Muito bem. Ixi, está um babado isso aqui, viu? O que aconteceu? Acho que vocês devem ter visto, eu até pequei, não trouxe aqui, mas um professor de história, olha aí, né? Sempre a gente causando, né? Samuel Paty foi decapitado no dia 16 de outubro por um islamista. O que ele fez? Ele levou para a sala de aula charges para mostrar como é que... mostrar coisas sobre Maomé. Existe uma coisa na religião islâmica que é o seguinte: não se pode usar a imagem de Maomé, ao contrário do cristianismo, né? Você, quando vai buscar de reto Satanás, você vai com o crucifixo, né? Lá no islamismo não. Você deve lembrar daquele episódio, 2014, acho, Charlie Hebdo, onde aquele jornal, Pasquim e tal, publicou uma imagem de Maomé e os caras invadiram e mataram várias pessoas ali por terem metido uma blasfêmia contra aí Maomé. Pois bem, esse professor foi tentar trazer o debate para a sala de aula, falar em liberdade de expressão, coisa que a França defende. A França, apesar de ser o país que tem mais muçulmanos na Europa, ela defende que todas as religiões possam se expressar e todo mundo tem que se expressar num Estado laico, uma herança da Revolução Francesa. E pronto, o que aconteceu? O professor foi decapitado por um radical islamita. Isso aí gerou uma série de problemas, porque vários países do mundo, Paquistão, Turquia, né, começaram a se manifestar dizendo, olha, dizendo que os franceses não respeitam as religiões das pessoas. E o presidente da Turquia, o Erdogan, né, saiu aí dizendo, olha, vamos boicotar os produtos franceses. Queimaram a bandeira da França em vários países islâmicos, dizendo que a França desrespeita essa tradição religiosa islâmica e que permitiria qualquer tipo de blasfêmia contra Maomé. Bom, o Erdogan da Turquia, ele está causando faz tempo, né? Eu já contei para você da história da Armênia, né? E, meu Deus, do Azerbaijão. Azerbaijão? Azerbaijão. E ele está envolvido nesse conflito, né? Contra a Armênia. Está envolvido com a Grécia, brigando por desejo de petróleo lá no Mediterrâneo. Agora, ele falou que o presidente da França precisava fazer tratamento mental. Então, é óbvio que o presidente da Turquia é um cara polêmico, mas não se restringiu à Turquia essa ação. Aí vai entrar numa discussão muito louca. Nós, da cultura ocidental, achamos que o Estado tem que ser laico e que as liberdades devem ser respeitadas. A religião islâmica, muitas vezes, acha que o Estado tem que estar
vinculado às religiões. E aí a coisa extrapola o nosso conceito de Estado. Enfim, é polêmico, é complicado, é uma casa de marimbondo, mas é importante entender o que aconteceu aí com esse professor lá na França e os desdobramentos que vêm ocorrendo ao longo do mês de outubro em críticas ao Macron. Bom, essa aqui acho que foi a mais bombástica de todas dessa semana aí, né? Você diz, Diogo, essa aqui é você acha que é uma dica? Fortíssima. O Chile aprovou um plebiscito histórico com 78% dos votos que deve ser feita uma nova Constituição, porque a antiga Constituição é da época do Augusto Pinochet, de 1980, o ditador, que em 73 deu um golpe, né, e implantou a ditadura bem no modelo do Brasil, como vários países da América do Sul. E essa Constituição ela foi remendada. Dizem que essa atual Constituição que está em vigor no Chile é um Frankenstein. Porque como ela foi feita em 80, quando veio a redemocratização no Chile, no final dos anos 80, ela foi mudada. Então foram acrescentando, mas aquilo era um espinho na garganta dos chilenos. Porque o Brasil foi diferente. O Brasil, quando acabou a ditadura, o Brasil resolveu começar a democracia com uma nova Constituição. Foi feita uma Assembleia Nacional Constituinte em 86, e em 88 ficou pronta a Constituição brasileira, né? Que é chamada de Constituição Cidadã. É cheia de problemas, nós sabemos. Já foi reformada pra caramba também. Mas, entre lá e cá, ela, né, ela não agrada só gregos nem só troianos. Ela não agrada ninguém. E por isso ela talvez seja boa, né? E aí o Chile, por conta das manifestações de outubro de 2019, que passaram a pedir melhores condições de educação, que é toda privatizada, melhores aposentadorias, mais emprego. Tudo começou por causa de uma passagem de metrô que ia aumentar em Santiago. Explodiu o Chile, morreram pessoas, foram semanas de luta no Chile. O Sebastião Pinheira, que é o presidente, chamou as pessoas para conversar e falou, então vamos fazer, qual é o acordo? Vamos fazer um plebiscito para ver se a gente quer continuar com essa Constituição ou outra, ou vamos fazer outra. Bom, quando é que vai ser? Ia ser em abril desse ano. Não foi por conta da pandemia, foi agora. E aí, 80% praticamente da população quer essa nova Constituição, que será uma Constituição toda especial. Por quê? Depois tudo está lá dito no texto. Ela será feita com 50% de homens e 50% de mulheres. Vai ser meio a meio. Não vai ser necessário ter filiação partidária. Qualquer pessoa pode se candidatar, vai ter uma eleição e vai ser escolhido um grupo de pessoas que vão, isso em abril do ano que vem, 2021, que vão escrever essa nova Constituição. Que não tem nada a ver com deputados, eles vão ser somente encarregados de escrever essa nova Constituição, inclusive com cotas para populações indígenas também. Pois bem, além disso, qual seria a grande essência? A grande essência é que eles querem incluir garantias sociais na Constituição, porque essa atual Constituição não tem isso. Então não tem cuidado, não tem nenhum capítulo sobre previdência social, não tem nenhum capítulo sobre educação, sobre saúde, moradia. Eles querem incluir essas garantias na Constituição, que é vista como uma Constituição liberal, mas não tem as chamadas garantias sociais. E também querem rasgar esse passado tão obscuro que o Chile viveu nos tempos de Pinochet. Tomara que isso consiga acalmar um pouco os ânimos no Chile, que vive, como todos nós aqui da América do Sul, dramas econômicos. A Argentina, todo mundo que depende de commodities, teve aí a sua economia abalada nos últimos anos. Vamos voltar para o slide. Então, olha como é que chama, só para você guardar o nome, o movimento que explodiu ano passado chama Estalito Social, estouro social, né? Aqui eu falo como é que vai ser aí a Assembleia, tá?
Mas a grande ideia é essa, que novos serviços, que nova postura do Estado em relação à população seja, digamos assim, colocado na Constituição chilena. Foi a grande notícia, hein? Para a América do Sul foi a grande notícia. Foi repercutir no Brasil, o líder do governo falou que o Brasil também devia fazer uma, e aí já reclamaram dele. Enfim, mas vamos aguardar o resultado dessa Constituição. Mas é uma conquista, é uma conquista. Quando você percebe que na Bolívia também a esquerda venceu, vamos aguardar, né? Vamos aguardar se há um avanço da esquerda, não acredito nisso, mas uma derrota da direita. Entrando o pessoal mais de centro aí, porque nem a esquerda deu certo, nem essa direita parece que está dando certo aí, né, no mundo da América do Sul. Falar um pouquinho de Brasil, saiu aí a taxa do IBGE, 13 milhões de desempregados no Brasil. Isso é grave, porque quando você vai observar no terceiro parágrafo, os jovens são os mais atingidos pelo desemprego. De 14 a 29 anos, sobe para quase 25% o número de jovens desocupados. E aí não tem jeito, se é jovem desocupado só tem um caminho. Estudar, né, para se recolocar no mercado, aí ele não tem o primeiro emprego, aí não tem a experiência, então é necessário fazer políticas públicas para incluir esse jovem, para que ele adquira experiência, para que ele possa batalhar, né? O estado com menor taxa de desemprego é Santa Catarina, que inclusive teve lá um afastamento do seu governador, e a Bahia é o que está com mais desocupados. Aqui eu coloquei um dado que veio também nessa pesquisa do IBGE. Entre os 211,4 milhões de residentes do Brasil, 6,4 não fizeram qualquer medida de restrição em setembro. 84 milhões reduziram o contato, mas continuaram saindo de casa. 85 milhões ficaram em casa e só saíram em casa em cidades básicas. E 34 milhões ficaram rigorosamente isolados. Então, praticamente, somando 40,3 mais 16,3, vamos ter aí um pouco mais da metade das pessoas que praticaram isolamento aí mais radical, mais contundente nesse mês de setembro. Mas é que o IBGE soltou o dado sobre o desemprego, que está crescendo, né? Apesar que no final do ano sempre tem uma contratação temporária maior, vamos torcer para que isso ocorra e que não venha uma segunda onda, pelo amor de Deus, porque essa segunda onda deve explodir bem em dezembro, se vier, seguindo o exemplo europeu, deve acontecer em dezembro, se bater na madeira, tomara que não. Bom, então, só para a gente nunca perder esse pé da economia, como é que ela anda. E agora, o último aí, né? Bolsonaro diz que a obrigatoriedade da vacina não é uma questão de justiça. Crítica possível judicialização, celebra teste de Oxford. Que é o seguinte, semana passada só se falou disso aqui no Brasil, por isso que eu meio que evitei ficar falando, né? Vai ser a vacina do Dória, vai ser a vacina do Bolsonaro, não vai ser vacina obrigatória. Aí o Luiz Fux falou, olha, começou essa briga aí, vão chamar o Supremo para decidir. E aí o Bolsonaro falou na segunda-feira, olha, não é juiz que decide isso é uma questão de saúde. Ou seja, essas polêmicas, eu lá quero saber se é vacina da China, dos Estados Unidos, da Dinamarca, eu quero me vacinar, caralho. Então, você não quer vacinar? Ok, mas também tranca esse desgraçado em casa, porque esse desgraçado fica passando para os outros aí, né? Eu sou bem radical com isso aí. Eu acho que tem que vacinar sim, pô, tem que... Se não obrigar, pelo menos uma campanha radical, uma pressão social para que todo mundo tome a vacina. Não precisa obrigar, não precisa invadir a casa de ninguém. Mas tem que ter uma campanha de conscientização, porque isso é fundamental, meu Deus do céu, né? E toda essa polêmica que rolou semana passada, que parecia mais uma briga de Dória com Bolsonaro pela sucessão de 2020, vai acabar no Supremo, é isso que está acontecendo, que vai acabar acontecendo. E aí, o Supremo é para interpretar a Constituição, não para dizer se vacina tem que ser obrigatória ou não.
Isso é que é muito ruim no Brasil, a politização do Supremo, né? Ou a judicialização da política. Devia ser uma coisa muito melhor, muito mais tranquila para todos nós que já estamos em pânico, né? Ao mesmo tempo, vem uma notícia boa, como o próprio slide diz, né? Que a vacina de Oxford, ela teve um sucesso muito bom em idosos. Isso é bem legal, porque já avança, ela que já está na fase 3, já ajuda muito a autorizar essa vacina também. Eu quero que autorize 500 vacinas. Se uma não funcionar, toma outra. Estou nem aí. Acho que todo brasileiro está pensando nisso. Então, só para não esquecer que teve essa polêmica, que agora pode acabar chegando ao Supremo. Não é isso que o brasileiro quer, que esses caras entendam isso, pelo amor de Deus. Bom, e o último slide é com os endereços aí do Vencendo Concursos. Acesse, dá um oi pra gente e vamos continuar no ritmo. Faz de conta que nós estamos em março, que começou o ano agora, porque não vai ter balelinha, vai um ou outro vai comemorar com a sua família, mas aquela coisa volúpia de final de ano não teremos esse ano, como não teremos carnaval. Então não tem motivo para dizer assim, não, vou dar uma parada agora porque é final de ano. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Beleza? Então é isso, moçada. Forte abraço, semana que vem nós estamos aí, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau.